Learning all time. I am Marilene Gertrudes. We are going to talk about modal verbs. Nós já falamos sobre modal verbs aqui, só que agora nós vamos falar sobre should, might and must. Lembrando que cada verbo tem sua peculiaridade. E mais importante do que essa peculiaridade é como você deve usar cada um deles no momento correto. Ele tem características próprias, né? Então, nessas características próprias, ele não usa terceira pessoa no presente, né? Como você usaria com qualquer verbo, normalmente. Ele não usa ed ou formas dos verbos irregulares para representar o passado. E ele não usa o to como infinitivo. Então, aí você já vai percebendo que ele é bem específico. Então, ele foge a todas as regras que você geralmente usaria num determinado verbo. Importante que você perceba que é no contexto que você vai estudar o modal verbs, porque o contexto desse verbo ele é específico. Should, deveria, pode ser usado como aconselhamento para dar um conselho, para dar uma sugestão, observando sempre que conselho e sugestão estão muito próximos. É uma linha muito tênue que você está usando, né? Ou suposição e probabilidade. You should take more exercise. You should talk. You shouldn't talk to your dad like that. If you should be interested, I will send you a mail. Observa que nesses três exemplos, no primeiro exemplo eu posso ter uma sugestão, um aconselhamento. No segundo exemplo, pode ser uma sugestão ou um aconselhamento. Já no terceiro exemplo, eu tenho aí uma probabilidade, né? Uma suposição, se você estiver interessada. Observa que nesse caso eu nem vou traduzir como deveria, né? Eu vou poder pegar essa possibilidade dentro de um contexto. Né? Então, essa é a forma que a gente vai estar tendo para estar usando o should, significando deveria. Lembrando que quem decide como usar é o sujeito, é você quem decide qual a função, né? Se é uma função que você vai aconselhar, se você vai dar uma sugestão, tá? É você quem tem que estar se localizando na hora da tua comunicação. Aí nós vamos ter a afirmativa, she shouldn't learn English. She shouldn't learn English. And shouldn't they learn English? Então, aí nós vamos ter a forma da negativa da interrogativa, lembrando que o should, por ser um auxiliar, ele vai ser usado com not, she should not learn English. Ele vai ser jogado para frente na hora de fazer a interrogativa, né? Por ele ser um auxiliar. E ele vai estar sempre interferindo na ação do verbo com o deveria, tá? Might, dever, poder. Ele tem uma variação grande de significado, né? A princípio ele tem a ideia de poder e dever, né? No caso do exemplo, they might have told me, I don't remember. Então, você pode ter me contado, mas eu não me lembro. Então, assim, essa é uma das formas, usando o dever ou poder. Ele pode estar sendo usado com a ideia de certeza. He might arrive late. É provável que ele chegue atrasado. Então, e ele pode ter ideia de futuro, né? Ele tem vários outros significados. Então, a gente está vendo alguns, porque realmente tem muitas opções para usar o might. E aí, nós vamos estar vendo aqui a afirmativa. She might come in. A negativa, she might not come in. E a interrogativa, might you stay with me? Lembrando que, como eles são auxiliares, eles vão estar sempre sendo usados para acrescentar o not, para mandar para frente quando você vai fazer a interrogativa. Então, todos os modal verbs, você vai ter essa função. Aqui eu coloquei só algumas funções do might, tem outras, mas o que você deve se ater? Você deve se ater no que você pretende dizer. Então, você vai ter alguns exemplos e aí você vai vendo qual é a ideia dentro do quê? Dentro de um contexto.
a preocupação básica sua deve ser com o contexto. E como que você vai estar trabalhando com esses auxiliares? É não decorando, mas verificando em que momento você pode usar um ou outro, certo? Must, have to. É para você expressar obrigação, alguma coisa que você tem que fazer, tá? Uma obrigatoriedade, você precisa fazer aquilo. Sempre que você estiver trabalhando com must, com have to, evite traduzir no pé da letra, tá? Isso dificulta a sua compreensão. O must você vai usar na forma formal, para trabalho ou estudo, né? Parte escrita, e o have to, uma parte mais informal. O must não tem uma forma do passado, então sempre que você for usar o passado do must, você vai usar have to, que na forma do passado passa a ser had to. You had to talk to her. She had to make their coffee, right? Então, você teve que falar com ela. Ela teve que fazer o café da manhã. Então, sempre que você for usar o must no passado, vai ser had to. Aí vamos para a afirmativa. He must be here at the morning. Tem que estar aqui. É obrigação. Aí eu vou usar o must. Na negativa, toda vez que eu for usar o must com o not, ele vai dar ideia de proibição. He must not be studied like that. Ele não tem que estar estudando desse jeito. Então, sempre que eu tiver o must mais o not, vai dar a ideia de proibição. E como toda vez que nós vamos usar o auxiliar, na hora de fazer a pergunta, ele vai vir para frente como nos outros auxiliares, tá? Então, nesse caso, must he be here at morning? Ele tem que estar aqui amanhã de manhã? Alright. Aqui nós vamos observar essas duas frases. Robert must be here at 7 o'clock tomorrow. Ok? The rest of you mustn't be here until 9. Então, na primeira oração, eu tenho o Roberto que tem que estar aqui de manhã e o resto não pode, está proibido de chegar antes das 9. Na segunda oração, Robert must be here at 7 o'clock. The rest of you don't have to be here until 9. Na segunda oração, o Roberto vai estar aqui, os outros não precisam chegar às 7 horas da manhã, eles podem chegar às 8, 8h15, tá? Até às 9 horas eles podem estar chegando. Então, na primeira oração, o must está dando a ideia de proibição, que é a função dele. Alright? Good morning. May I speak to Mr. Sullivan, please? He cannot answer now. Could you leave a message? He must call me on 3349-299, please. All right. Maybe he might call you at night. If he should be interested, he have to call me soon. That's okay. Thank you. Learning all time. Bom, todos os dias a gente aprende um pouco, né? Então, como que a gente vai estar usando modal verbs na nossa comunicação? Mais do que saber o que cada um deles significa, nós precisamos saber em que momento eu vou usá-lo para me comunicar. Então, essas informações, em que momento elas vão ser úteis para eu me comunicar, para eu expressar uma possibilidade, para eu expressar uma probabilidade, uma obrigação. Então, vamos fazendo exercícios, vamos descobrindo o que eu quero dizer, que eu sou o sujeito da oração, eu preciso decidir o que eu quero dizer, né? E aí, usando isso de uma forma tranquila, consciente, e cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Para a próxima semana eu quero estar trazendo os outros modal verbs para encerrar essa linha de modal verbs e aí fechar uma etapa. Estudem sempre, procure ter um momento para estudar, isso ajuda bastante. Não tenha medo de falar, não tenha medo de errar. Errar faz parte de um aprendizado maior. That's it. Thanks a lot. See you.